Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 17. Depois de contemplar o derramamento dos juízos de Deus, o profeta João vê com mais detalhes o poder que embriaga as nações e desafia o Deus do céu. Como nós já vimos anteriormente, mulher em profecia significa igreja. No capítulo 12, nós vimos que a igreja verdadeira, a igreja de Deus, é representada ali por uma mulher, né, vestida de branco, com a luz sob seus pés. Mas nesse capítulo 17, uma outra mulher é apresentada. Ela se veste de vermelho, com joias e com um cálice de vinho na mão. Ela é devassa, adúltera, infiel. Vamos então ao versículo 1 e 2 que diz o seguinte: Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Deus, em vários textos bíblicos, compara o seu povo à mulher formosa, delicada, dedicada ao lar, como nós podemos ver em Jeremias, no capítulo 6, verso 2. Mas esta não, ela não é caseira, e é o contrário da outra. Ela corteja reis, ela vive relações ilícitas com o mundo. Ela parece uma igreja, ela age como uma igreja, diz ser a única igreja verdadeira, mas na verdade ela adultera, modifica a palavra de Deus e dá de beber aos reis da terra, ou seja, os seus ensinamentos seguem adiante como resultado desse adultério. Ela manda emissários para todos os lugares, a fim de embebedar as nações, ou seja, a fim de espalhar os seus ensinamentos errôneos, principalmente nos lugares onde o Evangelho de Cristo é pregado. Todas as igrejas que aceitam seus ensinos errôneos são chamadas de filhas dela e estão, como ela, se prostituindo também. O texto aí também fala de muitas águas. João viu que no lugar onde essa mulher devassa está assentada, tinha muitas águas. E nós já vimos anteriormente que água, em profecia, simboliza povos, multidões, nações, como podemos ver em Apocalipse 17, verso 15, que nós veremos mais adiante. Ela é apoiada por uma multidão muito grande ao redor de todo o mundo. No verso 3, lemos: Então ele me levou em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja só, a mulher lá do capítulo 12 foi vista nas alturas dos céus. Já essa aqui é vista no deserto, que é um símbolo de lugar de habitação de demônios. Diz que ela estava montada numa besta escarlate. Ou seja, essa mulher ela representa um poder eclesiástico, um poder religioso. Como nós já estudamos anteriormente, o dragão se coloca na areia do mar, lembram-se disso? E ele utiliza 2 poderes para atingir os seus objetivos, que é a Roma pagã e a Roma papal. E agora continua essa mulher, essa igreja continua com o mesmo caráter, com as mesmas características, fazendo as mesmas coisas para atingir os seus objetivos. João contempla aí a condenação dessa grande prostituta. Assim é declarada essa igreja porque ela foi infiel ao Senhor Jesus Cristo. Ela adulterou, tornando-se amante de outros deuses. Essa tem sido a história da igreja de Roma desde o 4º século. Deixou de ser uma igreja para ser um Estado, e em meio aos estados do mundo. E como igreja, ela não está ligada ao Estado por afinidades espirituais, mas sim políticas. Isto é, para fazer do Estado um instrumento para a sua política, sob o véu da religião. Uma pessoa embriagada tem a mente entorpecida pelo álcool, não é assim? Assim também, essa igreja entorpeceu o mundo
com suas falsas doutrinas. Um bêbado, ele perde a razão, o domínio próprio e a mente acaba ficando totalmente indefesa. E embriagadas com o vinho da grande prostituta, as nações não podem entender as verdades do Evangelho, que estão aí tão claras, e não podem vê-las e nem mesmo aceitá-las, porque bebem o vinho da prostituição desta mulher, ou seja, aceitam os ensinamentos dessa que se diz igreja. Neste símbolo nós encontramos aí uma completa união da igreja e do Estado. Assim como o cavaleiro coloca as rédeas em seu cavalo e conduz para onde ele quer, assim também essa igreja conduz o Estado, o poder civil, e o guia e controla para onde ele quer. A Igreja Romana sempre buscou o apoio de governos para executar os seus através da força bruta e sempre tentou controlar os poderes do governo para conseguir o que queria. Portanto, essa besta escarlate em que a mulher cavalgava é essa igreja apóstata conduzindo e controlando as nações. Ela o faz para os seus próprios fins. Estudantes da história reconhecem que o catolicismo dominou principalmente os últimos 15 séculos, pelo menos onde ela tenha sido suficientemente forte para obter o controle. Dante e outros escritores, outros pensadores literatos, mesmo antes dele, reconheciam essa profecia como se referindo à Igreja Romana. Veja aqui um trecho de uma obra mestre. Pisando os bons e exaltando os perversos, entristece o mundo de vós, pontífices simonistas, que é o tráfico de coisas sagradas, fala o evangelista São João, quando vê prostituir-se aos reis da terra, aquela que tem mando sobre muitas nações, aquela que nasceu com as 7 cabeças e que dos 10 cornos teve argumento de poder e autoridade. Criastes para vosso uso um Deus de ouro e de prata. Ah, Constantino, de quantos males foi princípio, não tereste feito cristão, mas a doação que fizeste do primeiro pontífice rico. Então, Dante aí, assim como outros escritores, eram membros dessa igreja romana. E existem muitos outros que escreveram reconhecendo a Igreja de Roma como a mulher dessa profecia. É praticamente universal esse pensamento. O texto também diz que ela tem nomes de blasfêmia. Nós já estudamos anteriormente sobre o significado desta palavra. E um dos significados que a Bíblia nos dá é querer colocar-se no lugar de Deus. Veja aqui algumas citações de Santo Afonso de Liguori. O sacerdote tem a posse das chaves, ou o poder de livrar do inferno os pecadores, de torná-los dignos do paraíso e de mudá-los de escravos de Satanás em filhos de Deus. E o próprio Deus está obrigado a manter o julgamento de seus sacerdotes de perdoar ou de não perdoar. Isso está em Dignidades e Deveres do Padre, editado pelo reverendo Etienne Green, em 1927, a página 27. Ainda uma outra citação. Quando São Miguel vem a um cristão moribundo que invoca sua ajuda, o santo arcanjo pode expulsar os demônios, mas não pode livrar seu cliente de suas cadeias até que um sacerdote venha absolvê-lo. Olha isso. Está no mesmo livro, a página 31. Que blasfêmia incrível. E o pior é que milhões de pessoas sinceras creem nisto e vivem em harmonia com essa crença. São muitos os exemplos de blasfêmia praticados por esta igreja, como indulgências, absolvições. São apenas 2 desses relatos. Mas o pior de todos eles é a infabilidade papal. Este supera todos os outros. E a história confirma o que a profecia diz. Esse é apenas um exemplo de blasfêmia deste poder querendo se colocar no lugar de Deus. A respeito das 7 cabeças e dos 10 chifres, nós estudaremos mais adiante, nos versos 9 até o 12. O verso 4 diz:
A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. O texto diz que essa igreja se veste de púrpura e escarlate. Púrpura, além de significar cor vermelho escura, é também um tecido, um tipo de tecido. E escarlate é uma cor vermelho vivo. A cor das roupas usadas pelos líderes dessa igreja é púrpura e escarlate. São cores predominantes na indumentária dos cardeais da igreja romana. Esses dirigentes usam vestes cuja cor predominante é o vermelho, como descreve a profecia, e veste-se de maneira bem diferente dos justos, que se vestem de linho fino, que é o símbolo da justiça de Cristo, e branco, que é o símbolo da pureza. A corrupção penetrou nesta igreja e ela perdeu a sua pureza, que é representado pela cor branca. Essa igreja cortejou os favores do mundo e acabou manchando suas vestes até tornar-se vermelha. Diz também que essa igreja está adornada de ouro, de pérolas e de pedras preciosas. João viu essa igreja então adornada aí com essas joias, com esse ouro todo, querendo, na verdade, descrever o esplendor, a grandiosidade da igreja de Roma, com suas vestes, com seus ornamentos de toda espécie. Qualquer um que tenha observado a obra da igreja romana não precisa de palavras para convencer-se dessa grandiosidade e ofuscante esplendor. Diz que ela tem na mão um cálice de ouro, e esse cálice estava cheio das abominações e imundícia. Na Bíblia, essa palavra abominação, mentira, imagem de escultura, falsos deuses, são todas usadas como sinônimos. Podemos ver isso em 1 Reis 11, versículos 7, 2 e 3 também. Em Isaías também, no capítulo 44, verso 15, também no verso 19 e 20. Só que esse cálice é diferente do cálice da salvação que Davi orava no passado, registrado no livro de Salmos, no capítulo 116, verso 13. Ele é cheio de falsos deuses e mentira. Uma das doutrinas mais importantes dessa igreja apóstata é o sacrifício diário da missa. A hóstia no ostentório de ouro, dizem eles que é Jesus Cristo vivo. É sem dúvida uma idolatria dizer que aquele pedaço de pão é na realidade o Criador do céu e da terra.